Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende 20 pessoas em apuração sobre fraudes no Porto de Santos. Vereador e filho são mortos em Maricá, no Rio de Janeiro. Câmara aprova ampliação da posse de armas em propriedades rurais. Rússia envia robô para o espaço. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater fraudes em licitações e contratos na Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. Na Operação Tritão foram cumpridos 45 mandados judiciais. Um ex-deputado federal e mais 19 pessoas foram presas por suposto envolvimento. Foram presos o ex-deputado federal Marcelo Squassone, do PRB de São Paulo, além de integrantes da cúpula da Companhia Docas do Estado de São Paulo e empresários. As fraudes em licitações e contratos somam 100 milhões de reais. Esta foi a segunda fase da Operação Tritão. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cumprimento à autorização da 5ª Vara Federal de Santos. O delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da PF disse que mesmo depois da deflagração da primeira fase da operação, em outubro do ano passado, os atos ilícitos continuaram. O principal investigado é Marcelo Squassone, suspeito de ser um dos articuladores do esquema na Codesp e que, segundo o Ministério Público Federal, recebeu cerca de R$ 1.600.000 em propina e liderava o esquema criminoso. Ele não estava em casa, mas se apresentou à Polícia Federal de São Paulo. A defesa do ex-deputado Marcelo Squassone disse que vai solicitar a revogação da prisão. Já a atual diretoria da Codesp informou que não vai comentar a operação. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que amplia a posse de arma em propriedades rurais. Segundo o texto, o proprietário rural pode andar armado em toda a extensão da sua terra e não apenas na sede do imóvel, como prevê hoje a lei. A medida foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados por 360 votos a favor e 61 contra. Eu queria saber qual é aqui dentro desse plenário que dorme hoje numa propriedade rural, ou que tem uma propriedade rural e dorme lá, sem arma. Eu duvido que alguém consiga fazer isso. Ela é presa fácil, porque o bandido sabe que o ser humano que está lá morando naquela propriedade distante não tem arma. Então só a possibilidade já dá o medo para o bandido, para que ele não venha atacar, porque ele sabe que também pode ser atacado. Tenha como única resposta para a sua situação de falta de segurança e de medo a política do armamento, porque isso significa mais medo, mais assassinato e genocídio. E em se tratando de regiões rurais, a gente sabe quais são os principais atingidos por essa política do medo, das armas e do genocídio. São justamente aqueles que lutam pelo direito à terra, à reforma agrária e também os povos e comunidades indígenas. Como a proposta já foi aprovada em junho pelo Senado, o texto segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os senadores aprovaram a medida provisória da liberdade econômica, mas retiraram do texto as mudanças sobre trabalho aos domingos. E a proposta segue agora para a sanção presidencial. A aprovação saiu após um acordo entre governistas e a oposição. Entre os principais pontos da medida provisória estão a extinção de alvarás para atividades de baixo risco, a diminuição nas restrições de horários no funcionamento de atividades econômicas, a definição de que a carteira de trabalho será emitida preferencialmente em meio eletrônico e a permissão para que bancos abram aos sábados. Segundo o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, a medida provisória pode gerar mais de 3 milhões de empregos em 10 anos. Os senadores retiraram do texto o trecho que definia regras para o trabalho aos domingos e feriados, que previa uma folga no intervalo máximo de 3 domingos trabalhados e também a possibilidade de trocar o pagamento pelo trabalho aos domingos e feriados por uma folga durante a semana. Os congressistas alegaram que o texto altera o Código Civil, a CLT, e modifica as regras de direito civil, administrativo, empresarial e trabalhista. O Supremo Tribunal Federal voltou a debater ações que questionam a lei de responsabilidade fiscal.
O relator, o ministro Alexandre de Moraes, votou hoje pela permissão de cortes na jornada de trabalho e de salários de servidores públicos de estados e municípios em caso de descumprimento do teto de gastos com o pessoal. A expectativa é que a votação seja concluída nos próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não descarta a possibilidade de a Petrobras também ser privatizada. Ontem, o governo anunciou que 9 estatais devem passar para a iniciativa privada. Bolsonaro disse aos jornalistas que estuda privatizar qualquer coisa no Brasil, incluindo a Petrobras. Mas o presidente ressaltou que só vai tomar uma decisão em relação à estatal quando uma proposta for apresentada a ele. Questionado se não descarta a venda da Petrolífera, que é uma empresa de economia mista, Bolsonaro afirmou que o governo estuda tudo. O governo estuda ou não a privatização da Petrobras? Estuda tudo, pô. Tudo o governo estuda. Estamos se preparando para qualquer coisa. Nesta quarta-feira foi divulgada a lista das 9 empresas que vão passar por desestatização. O secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Matar Júnior, fez o anúncio durante a reunião do Conselho do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos. Serão privatizadas a empresa gestora de ativos, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, do Porto de Santos ainda em estudo, o Serpro, Dataprev, Correios e Telebrás. Foram também anunciadas outras companhias que já tinham a privatização aprovada. Casa da Moeda, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, Ceasa Minas, Lotex e a Codesa do Porto de São Sebastião. Ainda na reunião, ministros e secretários anunciaram que a Eletrobras e a EBC, conglomerado de mídia, ficam fora da lista por enquanto. No caso da EBC, não há nada definido. E já no caso da Eletrobras, é preciso aguardar a aprovação do Congresso. Mas a viabilidade do plano ainda depende de análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a carteira atual do PPI está estimada em R$ 1,3 trilhão. Com o anúncio feito nesta quarta-feira, a estimativa do governo é passar para R$ 2 trilhões. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o governo deve encaminhar o projeto de lei da privatização da Eletrobras em, no máximo, 2 semanas. Aqui é importante mostrar que os recursos necessários para o sistema Eletrobras está sendo retirado dos investimentos em educação, dos investimentos em saúde, dos investimentos em infraestrutura, está sendo retirado, né, das despesas que podem transformar a vida das pessoas. Se o setor privado, se o capital nacional estrangeiro está disposto a colocar dinheiro no setor elétrico, no setor de saneamento, por que a gente vai ter que gerar obstáculos e problemas para o investimento privado? Nós temos que, ao contrário, ter uma regulação forte, que a gente obrigue investimento das empresas privadas nessas áreas e que a gente possa avançar. Por isso que esse é um tema que a gente quer trabalhar com o governo, mostrando aos deputados de Minas e de parte do Nordeste que a gente vai ter recurso, por exemplo, para revitalizar o São Francisco, mais recursos. A Eletrobras tem hoje 31%, 32% da geração de energia no Brasil e tem aí uns 43%, 44% da distribuição, da transmissão. E caso ela não consiga manter o ritmo de investimentos, ela vai colapsar. Ela daqui a 10 anos ela está com menos de 10% em tudo isso. Ela vai ficar desimportante. O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou hoje os países membros do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, para uma reunião emergencial com o objetivo de discutir os incêndios que atingem a Amazônia há 18 dias. O presidente francês usou uma rede social para dizer que a floresta é responsável pela produção de 20% do oxigênio de todo o planeta e disse que o incêndio é uma crise internacional.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, confirmou hoje a nomeação do general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza para a Diretoria de Avaliação da Educação Básica. É esse o órgão que coordena a elaboração do Enem. A Polícia Civil investiga o assassinato do vereador Ismael Breve do DEM e do filho dele, o advogado Tiago André Marins, na madrugada de hoje, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações obtidas pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, o alvo dos criminosos era o filho e não o vereador. 2 bandidos armados com uma pistola e um revólver arrombaram a porta da cozinha da casa e estavam indo na direção do quarto de Tiago, quando o vereador saiu em defesa do filho. A Prefeitura de Maricá decretou luto oficial pela morte de Ismael. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para 5 cidades. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A ação faz parte de um programa piloto do governo federal chamado Em Frente Brasil. As primeiras cidades que vão receber o programa são Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. Neste primeiro momento, as tropas vão atuar no policiamento ostensivo para garantir a ordem pública e segurança da população. A Força Nacional vai atuar em parcerias e ações de inteligência com as polícias militar, civil e rodoviária. A ideia é adotar uma série de ações para combater as causas da violência de acordo com as características de cada região. Devem ser adotadas medidas nas áreas de educação, esporte, lazer, cidadania, cultura e empreendedorismo. O governo pretende estender o programa para outras cidades do país. Além do Ministério da Justiça, fazem parte da ação o dos direitos humanos, da economia, educação, cidadania, saúde e Casa Civil. O regime sírio anunciou a abertura de um corredor para permitir a saída de civis da província de Idlib. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Idlib ainda escapa ao controle do regime e é liderada pelos jihadistas do grupo Hayat Tahrir al-Sham, o antigo ramo sírio da Al-Qaeda. Outros grupos rebeldes também estão presentes no local. Segundo dados das Nações Unidas, desde o início da campanha do presidente Bashar al-Assad contra a região e áreas vizinhas em abril, a onda de violência no noroeste do país já matou mais de 900 civis, incluindo muitas crianças, e forçou cerca de 440 mil pessoas a fugir para a fronteira turca. Líderes estudantis de Hong Kong convocaram uma greve de quase 2 semanas para o início do período universitário de 2 a 13 de setembro. Eles ameaçam intensificar as ações se o executivo local não atender às 5 exigências. Entre elas estão a adoção do sufrágio universal e a retirada definitiva do projeto de lei sobre extradições para a China continental. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Paris. Ele disse que apoia a ideia de desenvolver novas discussões durante um mês para encontrar uma solução para o Brexit e para a questão da fronteira irlandesa, que bloqueia as negociações desde 2017. Os 2 líderes vão se reunir novamente no sábado na cúpula do G7 em Biarritz, sudoeste da França. O Parlamento de Kosovo aprovou sua dissolução e abriu caminho para a convocação de eleições legislativas antecipadas no país, que devem acontecer dentro de 45 dias. A medida, apoiada por 89 dos 120 deputados, foi motivada pela impossibilidade de formar uma nova maioria após a renúncia em julho do primeiro-ministro Ramush Haradinaj por suspeitas de crimes de guerra. A situação atrasa a retomada do diálogo com a Sérvia, que se recusa a reconhecer a independência proclamada em 2008 por sua ex-província meridional, apoiada pela maioria dos países ocidentais.
O Irã exibiu um novo sistema de defesa aérea fabricado no país em um contexto de crescente tensão com os Estados Unidos. Bavar 373 é o primeiro sistema de mísseis antiaéreos com um alcance de mais de 200 quilômetros desenvolvido localmente. O presidente Hassan Rouhani ordenou que o sistema seja integrado à rede de mísseis defensivos da República Islâmica. Um robô a bordo de um foguete Soyuz foi enviado ao espaço pela Rússia. Fedor, que mede 1,80 m e pesa 160 quilos, vai chegar à Estação Espacial Internacional no sábado e ficar por lá até o dia 7 de setembro. A ideia é que ele seja usado no futuro em operações que são perigosas para os seres humanos. Fedor deve ser o piloto de testes da nave que a Rússia pretende enviar à Lua em 2022. A arrecadação federal de impostos, contribuições e demais receitas foi de 137 bilhões de reais em julho, com alta de quase 3%. O resultado do mês foi o melhor dos últimos 8 anos. A arrecadação total deste ano é de 895 bilhões de reais. Esse foi o melhor resultado para os 7 primeiros meses do ano desde 2014. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura da capital fluminense faça uma intervenção parcial nos contratos de concessão dos ônibus urbanos do município. Segundo a decisão, a medida é necessária para que a administração possa colocar ar-condicionado em toda a frota. A Prefeitura do Rio informou que a Procuradoria-Geral do município ainda não foi notificada da decisão. O PSDB rejeitou 2 pedidos de expulsão e manteve o deputado federal Aécio Neves no partido. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que a decisão é definitiva e que o assunto está encerrado. Aécio Neves é investigado em uma série de inquéritos. Em abril do ano passado, ele se tornou réu no caso da JBS, em que pede 2 milhões de reais a Joesley Batista, um dos donos da empresa. Ao todo, 35 tucanos participaram da reunião no Diretório Nacional do Partido em Brasília. Foram 30 votos a favor da permanência de Aécio, 4 contra e 1 abstenção. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, lamentou o resultado e afirmou que ele não reflete o sentimento da opinião pública brasileira. Nos últimos dias, Dória articulou a saída do deputado mineiro da sigla e chegou a cobrar publicamente que ele deixasse o partido para se defender de acusações de corrupção. Além de presidente do PSDB, Aécio Neves foi governador, senador de Minas Gerais pelo partido e candidato à presidência da República em 2014. A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro decretou a falência da MMX do empresário Ike Batista. A decisão saiu quase 5 anos após um pedido de recuperação judicial. Em nota, a empresa informou que ainda não foi intimada e se disse surpresa com a sentença, já que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação apresentado. No comunicado, a MMX afirmou que vai recorrer. Você viu nessa edição que a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater fraudes em licitações, em contratos na Companhia Docas do Estado de São Paulo. 20 pessoas foram presas. As fraudes somariam 100 milhões de reais. Essa foi a segunda fase da Operação Tritão. O delegado responsável pela investigação diz que mesmo depois da primeira fase da operação, que foi em outubro do ano passado, os atos ilícitos continuaram. E a gente termina essa edição com imagens do Titanic. Após 14 anos, novas fotos e vídeos mostram como estão os destroços do navio que afundou em 1912 e deixou mais de 1.500 mortos. Parte do navio foi encontrada a cerca de 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico. As imagens foram captadas pelo explorador americano Vitor Vescovo, responsável por construir o veículo que realizou os mergulhos. A estimativa é de que o Titanic desapareça até 2030. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.